explicar que todos os atletas profissionais do América passam por uma bateria de exames que tem como objetivo principal a liberação deles para a prática do exercício de alta intensidade. No caso do Matheus, realizamos inicialmente um teste ergométrico, conhecido como teste de esteira, que identificou uma alteração eletrocardiográfica sugestiva de isquemia miocárdica induzida pelo esforço. Dessa forma, realizamos mais 2 exames, uma tomografia de coronárias e posteriormente um cateterismo, que confirmaram uma lesão obstrutiva em uma das principais artérias do coração do atleta. Nação Americana, estamos hoje com o nosso goleirão Matheus Cavicchioli em mais um conteúdo especial aqui na nossa TV Coelho. Essa semana, que é uma semana importante, de início da temporada 2023, a nossa estreia no Campeonato Mineiro contra o Pouso Alegre, e essa semana também é uma semana especial para o Matheus Cavicchioli. Ele que passou por um momento muito difícil no ano passado, em janeiro do ano passado, teve que ser submetido a uma cirurgia no coração, mas ao longo do ano se recuperou plenamente, deu a volta por cima, fechou o nosso gol, durante toda a temporada e hoje está se preparando para a temporada de 2023 e a gente vai relembrar um pouquinho de como foi esse momento no ano passado e principalmente toda a recuperação e o desempenho que o Matheus Cavicchioli teve mais uma vez no nosso gol. Janeiro do ano passado, uma cirurgia no coração no dia 17 de janeiro. Realmente foi o momento mais delicado da sua vida e da sua carreira? A gente fica pensando no que falar, no que responder, porque na verdade todos os momentos são bem delicados, independente de gravidade ou situação. Mas sem dúvida foi um deles sim. Passam muitos filmes na cabeça num espaço curto de tempo. E isso aí faz a gente pensar bastante no que possa vir a acontecer. Mas eu sempre deixei bem claro todas as vezes que eu toquei nesse assunto, eu acho que aconteceu aonde deveria ter acontecido, porque eu tive um respaldo muito grande do clube, dos profissionais responsáveis por essa área da saúde, nosso departamento médico em geral, aliado a um departamento médico também da equipe do Mater Dei. Então aconteceu, acho que no melhor lugar possível, e graças a Deus, e há muito treino, muito empenho, muito trabalho também, consegui retomar aos treinos, aos jogos e terminamos o ano de uma forma que deixou o gostinho que a gente poderia terminar um pouco melhor, mas a felicidade de ter voltado a pisar em campo é indescritível e isso conta bem mais do que qualquer coisa. Como que foi assim o momento que você recebeu a notícia desse diagnóstico? Se eu não me engano, todos os atletas já tinham feito a bateria de exames médicos para a temporada e vocês já estavam com a pré-temporada em vigor. E aí vem essa notícia em meio à pré-temporada, a iminência da estreia do Campeonato Mineiro do ano passado. Como que foi naquele momento receber essa notícia que com certeza impacta muito na vida de qualquer pessoa? Cara, inclusive foi aqui, nesse campo mesmo, aqui do teu lado direito, ali naquele cantinho onde a gente trabalha. Tava com o Silvio, com o Marcão, o Jori, na época o Ayrton tava com a gente também, o Robson, fazendo um trabalho de borracha, de potência, cara. Então é um trabalho que exige muito, fisicamente da gente. E eu tava fazendo o trabalho normal, numa boa, como uma pré-temporada normal, sem sentir nada, a não ser o cansaço de uma pré-temporada. Porém, eu lembro que eu comentei com o Robinho assim, nossa, Catô, vocês estão cansados assim também? E ele a gente tá cansado, Pois eu tô cansado, meio tonto, mas acreditava que fosse referente ao retorno dos treinos, A gente treina em casa também, mas é um treino diferente, aqui a pegada é mais forte, a batida é mais forte, E nisso vem a notícia de lá, se não me engano foi o próprio Dr. Simar, se eu não me engano, não me recordo muito bem, mas acho que foi ele que chegou dizendo que era para sair do treino, que era para parar, porque tinha dado uma alteraçãozinha no exame e a gente ia ter que repetir. De início falaram que era normal essa alteração, às vezes a máquina dá um probleminha lá e tem que refazer, mas infelizmente não foi um problema da máquina, foi um problema mesmo que foi encontrado a tempo, inclusive, que deu início a todo o tratamento que eu tive aí, tratamento esse que era para ser bem longo, bem extenso, mas eu acho que o homem lá em cima olhou para baixo e
e me deu a oportunidade, né, de terminar esse tratamento num período extremamente mais curto do que o normal e poder retornar para campo de novo. E a ansiedade eu acho que foi a pior coisa, né? Que a gente é acostumado a estar em movimento o tempo todo, aí de repente você tem que ficar parado por uma situação que você não sabia que tinha, não sentia nada e ter que ficar parado porque começam a te contar, a te explicar melhor a gravidade. E eu acho que o grande erro nisso tudo é a internet, né? Esse acesso fácil que a gente tem à internet, assim, eu fui muito para a internet, li, pesquisei, procurei, né? E a gente quer saber, antes mesmo de fazer o procedimento, a gente quer saber quanto tempo leva para retornar, mesmo sem ter feito, mesmo sem saber se foi um procedimento de sucesso ou não, né? E isso me deixou muito incomodado, que começava a ler coisa de 5 meses, 6 meses, às vezes 1 ano, para poder voltar ao normal. E aí começou a pintar um pouquinho de preocupação. Mas após o procedimento, falando com os cardiologistas responsáveis, né, e o pessoal aqui do clube também, do nosso departamento médico, aí eles vão dando um norte, né, e mostrando pra gente que não é tão complicado e a gente tem que ficar mais calmo. Mas pessoas, cara, dentro de casa, sem dúvida, minha esposa, sem dúvida alguma, né, todos os dias com a palavra de ânimo, de motivação, sem dúvida nenhuma, minha esposa e minhas filhas, né? E aqui no clube, cara, aqui no clube dá pra listar legal uma turma aí que foram extremamente responsáveis, sabe? Por principalmente me deixar de cabeça boa, de chegar a conversar, né? Vocês, da imprensa em geral, né? Sempre a gente trocando uma ideia, conversando, dizendo que vocês sempre dando um apoio, queria dar tudo certo, né? O Jonas, né, que foi um cara que eu treinei muito antes de voltar para campo, né? A gente trabalhou bastante na academia, então também um cara que todo dia, né, chegava e dava uma palavra de ânimo, né, além de um excelente trabalho que ele sempre passava, né? O Dr. Leandro, que foi o cara que eu acho que mais me aturou, né? Até no final de tudo, quando eu estava zerado, a gente sentou e eu conversei, pedi até mesmo desculpas pro Dr. Leandro, porque pela ansiedade, a vontade de querer voltar, em determinado momento a gente acaba extrapolando um pouco na forma de falar e a gente acaba sendo meio grosso, meio estúpido, né? E eu até chamei o doutor Leandro e disse: olha, doutor, me perdoa, cara, sabe? O senhor sempre esteve aí disposto, disponível. Em determinado momento, devido à ansiedade, devido ao querer voltar logo, querer os resultados de uma vez, né, a gente acaba se alterando um pouco. E eu acho que eu fiz isso pessoalmente com ele. Acho que nada mais justo citar essa parte também, porque ele foi de uma paciência acima do normal, né, comigo nesse ponto, né? Dr. Ornelas, que é um cardiologista fora daqui do América, no qual eu ia fazer os exames e consultas também, sempre com uma motivação. Então, cara, na área da saúde, principalmente, né, o Dr. Leandro, o Dr. Ornelas, o Jonas na preparação física, como a gente teve mais próximo, né, o William, vocês da imprensa aqui no clube, sem dúvida nenhuma, em casa, né, a esposa, sem dúvida nenhuma. Então é uma turma aí que eu tenho certeza que, se você está rodeado, né, de pessoas que te auxiliam no teu crescimento, né, um tropeço aí é só mais um motivo para você ver quem realmente te estende a mão e te ajuda a seguir a caminhada. Falando então desse retorno, Matheus, eu acho que é uma unanimidade para a nação americana que seu ano foi um ano de excelência, né? E isso considerando que você perdeu ali praticamente 6, 7 meses do ano. Você retornou à titularidade no segundo semestre e ajudou muito nos objetivos do clube desde o seu retorno. Como é que foi esse retorno? Como é que você avalia, né, essa sequência de temporada após superar todas essas adversidades e poder retornar e voltar a oferecer ao torcedor aquela segurança que você já vinha oferecendo anteriormente? O ano passado mesmo, Estevão, questionado sobre isso, né? Como é voltar, como é estar. Aí às vezes uma pergunta, no meio da pergunta vinha um elogio: voltou, mas voltou muito bem, né? E eu sempre freiei, né, esse ímpeto de concordar com isso, sabe? Porque eu sei que eu não voltei no meu melhor. Eu não tive uma pré-temporada como eu tô tendo agora, né? Eu tive que parar. Até a gente brinca hoje, a pré-temporada é cansativa, é dolorida, mas o ano passado eu tava fazendo a pré-temporada num quarto do Mater Dei, né, cara? E o meu único exercício era sentar na cama, levantar e ficar em pé. Aí sentava devagar na cama novamente, levantava, e isso ainda por cima de mãos dadas com a fisioterapeuta, né? Então, no ano passado
pude ajudar de alguma forma, mas não no meu melhor, no 100% que eu poderia ter ajudado, né? Porque eu não tive uma pré-temporada de qualidade como a gente vem tendo agora, como eu venho tendo agora, treinando, inserido no contexto geral, fazendo todo tipo de trabalho, fazendo força, fazendo aeróbico, fazendo treinos táticos, técnicos, né? Antes de voltar a jogar, né, voltar a titularidade, eu participei, né, viajei, fiquei na reserva por 17 jogos, né, mas não é a mesma coisa, né, que você ter aquele período de treino, né? Eu treinei como foi possível, da forma que foi possível, quando possível fazendo um pouquinho mais numa academia, pedindo para fazer alguma coisa a mais no campo com o Marcão, com o Silvio, para que quando chegasse o momento, né, pudesse ajudar da maneira que me cabe ajudar aqui. E toda vez, né, que o pessoal perguntava, voltou e voltou muito bem. Cara, eu voltei mediante as condições, né, que eu pude mostrar, né, e repito, tenho certeza que se eu tivesse tido uma pré-temporada como eu estou tendo agora, teria um resultado pessoal ainda melhor do que foi. É claro que eu tenho noção, tenho certeza de que em algumas partidas a gente pôde fazer alguma coisa a mais para ajudar no contexto de grupo geral, mas fica ainda aquele sentimento que podia ter dado um pouquinho mais, podia ter feito alguma coisa a mais, né? Claro que se tivesse tido a preparação que todo mundo teve, isso poderia ter acontecido, mas como eu falei, não terminei o ano satisfeito, né, com o resultado final, porém terminei o ano feliz por ter voltado a poder terminar um ano trabalhando, né, que eu acho que isso é o mais importante. Então, né, pegar o exemplo bom do ano passado, usar para esse ano, que já que a gente vem tendo uma pré-temporada extremamente forte e de qualidade, né, a gente possa tá fazendo um pouquinho mais, sendo melhor do que a gente foi ano passado. Eu acho que o grande segredo é isso, se a gente for um pouquinho melhor do que a gente foi ano passado, alguma coisa a mais a gente conquista esse ano. Matheus, agora falando um pouco de 2023, como você mencionou, uma pré-temporada completa, você plenamente participando da pré-temporada, uma pré-temporada que foi até bem maior do que nos outros anos, né, devido ao calendário diferente, Copa do Mundo. E agora uma oportunidade para você, que eu imagino que vai ser muito especial, vai ser a disputa, né, de um jogo internacional com a camisa do América. Você esteve presente ali na reta final da nossa campanha na Libertadores, né? Presente no grupo, mas não chegou a atuar. E agora a Sul-Americana abre-se uma oportunidade de você defender o América na América do Sul nessa temporada. É importante, né, cara? Eu acho que independente se eu for participar ou não, se eu for jogar ou não, o América está participando. Mais uma vez o América se fazendo presente no campeonato internacional e que isso continue por vários e vários anos, né? Já estamos nos consolidando muito forte na Série A do campeonato, terceiro ano consecutivo, né? Segundo ano consecutivo num campeonato internacional, né? Estamos nos preparando bastante, muito bem, né? Bem trabalhados, bem treinados. Espero que a gente em campo, né, demonstre a mesma qualidade que estão sendo demonstrados nos treinos, né? E a expectativa é muito grande de poder participar, de não só participar, mas poder estar em campo também, né? Como você disse, eu não estive em campo na Libertadores, mas fiz parte do grupo, viajei, né? Estive no ambiente de ver como que funcionam as viagens internacionais e tudo mais, né? Mas você saber que você tem a possibilidade de jogar é bem diferente, né? Mas o pensamento é sempre o mesmo, né? Antes do Matheus jogar, antes do Matheus participar, o que importa é que o América está participando e que a gente possa, né, fazer uma grande campanha. Agora, um momento que a gente separou aqui foi de algumas muitas mensagens que o Cavicchioli recebeu quando teve a notícia, né, quando surgiu a notícia de que ele precisaria passar por uma intervenção cirúrgica no coração. Vários clubes, né, inclusive, publicaram mensagens de apoio, né, ao Matheus Cavicchioli, vários torcedores, várias personalidades, inclusive os nossos clubes rivais também publicaram mensagens de apoio, torcedores dos nossos clubes rivais. Então foram mensagens muito bacanas. A gente separou, vai estar aí na tela para vocês também, algumas dessas mensagens. E eu queria ler algumas aqui, alguns jogadores também
deram seu incentivo na época, né? E, por exemplo, aqui a mensagem do Virgílio Almeida, falando: não sou americano, mas sua fala me fez o respeitar ainda mais. Parabéns e tudo de bom. Esperamos que tudo dê certo na sua cirurgia. Alguns torcedores, inclusive dos nossos rivais, Atlético e Cruzeiro, também deixaram suas mensagens aqui. Alguns atletas que também passaram por aqui, por exemplo, Moisés, né, que é um dos ídolos da nação americana, disse: boa recuperação, que ocorra tudo da melhor forma e você esteja rapidamente fazendo o que ama e sabe fazer na torcida aqui. Então algumas pessoas que nem moram no Brasil atualmente também desejaram uma excelente recuperação. Uma mensagem aqui também muito bacana é do Maurício Carvalho: nessa fase difícil da sua carreira me entristeceu muito por você e pelo risco da sua carreira, mas estava em oração e depois tudo mudou a sua história para honrar e engrandecer o nome de Jesus. Continue confiando sempre em Deus, que Ele sempre te honrará. Então são mensagens que provavelmente na época não deu para você ler todas, né? Talvez ali pela iminência da cirurgia, mas ficam memorizadas aí todas essas mensagens que a gente recebeu tanto nos perfis do América quanto nas suas próprias redes sociais também. Então são incentivos aí que mostram, né, que trazem aquela esperança ainda no ser humano. Cara, me pegou muito de surpresa, cara. Uma coisa que sempre aconteceu aqui em Belo Horizonte é tá andando, tá na rua, tá no shopping, no restaurante, alguma coisa, e as pessoas abordarem a gente: não sou americano, tá? Sou torcedor do Galo, sou torcedor do Cruzeiro, mas gosto muito do seu trabalho, te admiro bastante. Cara, isso não tem preço, cara. Eu trabalhei com um cara assim lá no esporte, que é o Magrão, né? Magrão, a gente subia para aquecer no estádio do rival, a torcida do rival aplaudia o Magrão. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. E hoje acontece, claro, dada a proporção, né? Acontece comigo. Pô, tá passando na rua, alguém até com a camisa de um dos nossos rivais vem: vamos fazer uma foto, vamos trocar uma ideia. Parabéns, que bom, voltou bem. Muita gente ainda pergunta: aí, voltou zerado? Voltou assim, voltei, cara, que bom. Só que vai devagar com o meu time, deixa passar. Sempre tem aquelas brincadeiras, né? Mas sempre com muito respeito, cara, muito respeito mesmo, né? Das torcidas rivais da gente aqui em Belo Horizonte, né? Teve tweets também de clubes, né? E todos os clubes grandes. E quando eu falo clube grande, não é pela grandeza do nome ou da camisa, mas a grandeza da atitude, né? Os próprios daqui da capital, né? Clubes de fora do estado, Flamengo, Juventude, Internacional, Grêmio, onde eu me formei, me profissionalizei, né? E aí, falando desses clubes, eu falo da grandeza também de Coimbra, o RT, clubes daqui do interior que mostram a grandeza que tem pelas atitudes que tem, sabe? Não é pelo tamanho da camisa ou pela quantidade de pessoas que colocam no estádio. Eu acho que a atitude como essas aí tem que ser enaltecidas, né? E faz a gente, como você falou, lá no fundo, né, ver que ainda tem jeito, ainda tem um sentimento bom nas pessoas aí, só as pessoas deixar aflorar que tem, cara. E emociona bastante, cara. Foi muito legal mesmo, né? Tenho comigo uma mensagem do Washington, centroavante, que passou por isso também em 2002. Tenho guardado essa mensagem. Tem um print da mensagem que o Vina, estava no Ceará também, me mandou. Tenho guardado. Eu não tive a oportunidade de agradecer pessoalmente, mesmo a gente se enfrentando, mas acabou não coincidindo a gente conseguir encontrar e dar um abraço e agradecer. E tantos outros, né, cara? Tantos outros, né? E depois do retorno também, quando comecei a novamente ser convocado, ser relacionado, ia para os estádios, ia para os lugares e o pessoal vindo cumprimentar e dando os parabéns que tinha retornado, né? Meu primeiro jogo relacionado aqui na Arena Independência, ao final do jogo a torcida, né, grita o sobrenome, e isso aí é uma coisa que para mim não tem preço, cara. Eu já fico feliz, meu pai então, quando ouve o sobrenome, né, ecoar no estádio, fica mais empolgado ainda. Então não tinha como não dar certo, cara. Foi muita força, muita energia positiva de todo lado, de torcedores, de simpatizantes, de rivais, de gente que a gente jamais imaginava. Eu jamais ia imaginar receber algum tipo de palavra de apoio. Acabou chegando, né? Então isso aí mostra que alguma coisa boa a gente está fazendo. Tem a rivalidade, mas antes de qualquer coisa tem o respeito.
Eu acho que se eu puder terminar a carreira, independente de onde for, e lá no final disso tudo, né, chegar e falar, ó, uma vez contra tal time, pá, você respeitou a torcida, isso aí é o fundamental. Eu recebi uma mensagem uma vez de um torcedor santista, né, após a nossa vitória de 2-0 lá no Santos, lá na Vila. Ele me falou, cara, eu tava atrás do gol o segundo tempo todo. A torcida inteira te xingou, tu nem olhar para trás tu não olhou, né? Para xingar, fazer um movimento, nem quando você defendeu, ou quando vocês fizeram gols, quando vocês ganharam. Eu assim, cara, eu acho que quem seria, né? Quem eu ia ser para falar alguma coisa para a torcida do Santos? A grandeza que é. Ou qualquer torcida que seja, independente do tamanho, como eu falei antes. Então acho que isso é bacana, cara, esse reconhecimento, passar por um lugar, deixar ali em forma de atuação, em forma de trabalho, as pessoas vão ver que você está respeitando o clube. Então não é preciso falar, não é preciso se exaltar, né? Eu acho que nada melhor que você ouvir dos outros que você está fazendo um bom trabalho e manter os pés no chão para isso. E dar continuidade e, se possível, melhorar um pouquinho mais também. Então é agradecer a todos os clubes aí que de alguma forma, né, mandaram algum tipo de mensagem, né, e dizer que realmente deu muito certo. E eu acho que então fica a mensagem pessoal, né, o lance não é dar conselho, mas sim sugestão, né. A gente tem um problema muito sério de achar que os nossos problemas são sempre maiores que o problema dos outros, né? Eu tive um problema muito sério e consegui voltar. Certamente alguém em algum lugar também deve ter tido alguma coisa até pior do que eu tive e retornou também. Então isso nos faz pensar, né, cara, se vai ser naquele primeiro deslize, aquele primeiro tropeço que a gente dá, que a gente vai desistir de alguma coisa, né? E a maneira como a gente enfrenta tudo isso é o que determina o resultado das coisas, né, cara? E como eu falei, eu tive muita gente boa do meu lado. E eles foram essenciais para recuperar e poder voltar, né? Então é valorizar as pessoas que andam com você o tempo todo, né? E o lugar onde você tá, cara. Eu valorizo isso aqui demais, cara. Eu acordo todo dia com a certeza de que eu tô indo pro melhor lugar do mundo. Para mim. Pode não ser para alguém aí de fora, mas para mim é. E como você disse sobre engrandecer pavilhão, cara, eu tenho uma frase que eu sempre coloco nos posts, né, de rede social ali, né, cara. Espero, né, tá à altura aí do América e da torcida, né, enquanto o pessoal que faz a frente, que comanda o clube, que toca o clube achar que eu posso estar fazendo parte disso aqui, no mínimo empenho e vontade de vencer nunca vai faltar, né, e acima de tudo respeito, cara, respeito por todos e principalmente pela escuta. E agradecer muito ao Cavicchioli aqui pela entrevista. Relembramos um pouquinho de tudo que passou, mas com certeza 2023 vai ser um ano de vitórias, de mais conquistas, mais momentos especiais. E a nação americana vai sempre ter a oportunidade de escutar um pouquinho aqui do nosso goleiro e também presenciar, né, as grandes atuações que ele vem fazendo. Grande abraço, muito obrigado a todos.